E aí, cara, pra que você nasceu? Você tá aqui nesse universo fazer o quê? Você acha que você tá na natureza e pra nada. Se você não se prepuser a ser uma pessoa que você foi preparado pra ser, você não vai dar em nada. Antes da pandemia, a gente tinha 18, 19 milhões de pessoas com excesso de ansiedade no Brasil, tá? E de depressão a gente tinha por volta de 12 milhões. Isso deve ter aumentado muito, só que ninguém parou ainda para pesquisar isso, que não deu tempo. Agora, hoje, eu fico olhando essa gente e falo assim, tudo na internet, vamos ter que proibir fake news. Gente, então tem que acabar com rede social. Se tem 2% de pessoas ali que estão falando algum tipo de conteúdo ou falando algum tipo de verdade, então destrói, porque assim, é absurdo. Eu tô falando isso, que eu vejo gente que tá lá na internet vendendo uma felicidade, vendendo uma questão assim, que de repente me procura para tratar, tá destruído. Eu falo, o que é isso? Então, assim, não estou falando de achismo, eu estou falando de constatação. Você é profissional. A gente vive uma sociedade do espetáculo, gente. O que aconteceu? Nós chegamos num ponto que aquele 15 segundos de fama que foi descrito, exatamente, o pessoal descobriu que dá até para ter mais. Mas aí o que faz? Essa fama vem em cima de um padrão de ostentação. Hoje, fama é ostentação. O cara põe lá uma Lamborghini, aí vai vender um sorteio. As pessoas também... É um movimento de massa. Eu nunca vi as pessoas tão desinformadas. Porque ter conhecimento, gente, dá trabalho. Sim. Por exemplo, por que as pessoas... como você estava falando, as pessoas esquecem? Eu acho que as pessoas nem esquecem, uma parcela esquece. Porque as pessoas se informam simplesmente pelos noticiários. De mídia, é isso que as pessoas fazem. Sentam na frente de uma televisão, olham o noticiário e acreditam naquilo. Infelizmente, entender funcionamento do humano é entender tudo. A gente está vivendo num mundo que caminha muito rapidamente para a gente ser controlado por inteligência artificial, não é isso? A própria rede social é inteligência artificial. Quem controla a inteligência artificial? São homens. Somos nós. Qual é o critério, né, do que é patológico ou não? Tirando o psicopata, tá? Vamos lá, para todo o resto, depressão, ansiedade, déficit de atenção, a disfuncionalidade. Tá. Seja em qualquer área. Por exemplo, tristeza, todos nós sentimos. Que bom. Porque a gente tem que ter o contraponto, né? Eu não valorizaria nenhuma alegria se eu vivesse no idiota alegre o tempo todo. Então, assim, a gente sempre coloca que a questão de se tornar patológico é quando a pessoa deixa de fazer suas coisas, deixa de ser produtivo, deixa de estar com pessoas que antes gostava de estar. Quer dizer, há uma disfuncionalidade de funcionamento. O que eu vejo hoje é que a nossa geração começou, tipo assim, quero dar tudo pro meu filho que eu não tive. Isso é surreal. Você dá tudo pra uma pessoa que ele tem que conquistar. A gente tem que conquistar as coisas. Você dar tudo só faz pessoas ficarem assustadas, amedrontadas. Sem saber lidar com a frustração. Sem saber lidar com a frustração. Hoje, por exemplo, suicídio. Suicídio era uma coisa que o cara pensava em fazer na hora. Eu me lembro, em gerações, há 40 anos atrás, o cara suicidava, sei lá, faliu, não tem como sustentar a família. Era um desespero, era um escândalo, né? Hoje, a garotada, hoje que tá adolescente, o namorado desmanchou, tá todo mundo batendo no pronto-socorro. Por exemplo, nasce uma criança, o que vem hoje nas redes sociais? Meu príncipe, minha princesa. Agora, você vê, meu maior desafio hoje não é quando chega um adulto jovem, um adolescente deprimido, tirar ele da depressão. Quando chega com pânico, tirar do pânico. Isso é fácil, é mole. Quando eu tirei a crise de pânico, tirei da depressão, eu falo assim, e aí, cara, pra que você nasceu? Você tá aqui nesse universo fazer o quê? Qual é a sua? Porque assim, olha só, o sol tem que aquecer a gente, o rio tem que dar no mar, a macieira tem que gerar maçã. Você acha que você tá na natureza e pra nada. Você veio aqui a passeio. Sem função. Não tô entendendo, Bia, não tô entendendo. Cara, nós somos parte da natureza. Sim. Como qualquer coisa que está na natureza. A natureza odeia quem não cumpre sua função. Se o sol amanhece, não estou afim de aquecer, não estou afim de trabalhar hoje, acaba a vida. Presta atenção, quem é você? Qual é o seu talento? Se você não se prepuser a ser uma pessoa que você foi preparado para ser, você não vai dar em nada, vai vir um vazio impossível. Então, outra coisa, né? O ser humano lida muito difícil. Quando você abre muito leque, você acaba não focando em nada. Então, o excesso de opção
também é ruim. Agora, é diferente se a gente chega assim, cara, o teu talento é esse aqui, vai por aqui, errando ou acertando, vai dar certo. Agora, o que acontece é que ainda tem pai e mãe, vai por aqui, deixa o cara errar. Deixa ele se jogar. Super proteger. O pior é não ir à luta. O pior, o que uma águia pega o seu filhote e joga? Ele vai ter que voar, tá na hora, vai voar. Eu digo pra todo mundo, o dia que a gente acordasse pra entender que só existe uma maneira de ser feliz e ela é individual, a gente se aliena no coletivo. E a gente evolui no individual. E o que está acontecendo é que a gente está vivendo uma massa de alienação coletiva, seja para um lado ou seja para o outro. E essa alienação está cada vez pior. Por quê? Porque as pessoas estão discutindo, debatendo política ou cultura em rede social. Quem manda na rede social simplesmente é a inteligência artificial. Sim. E separa as pessoas por grupos. Sim. Então, por exemplo, se eu sigo você e você tem uma tendência, as bolhas. Mas aí, o que acontece? Você não tem mais acesso a qualquer outra pessoa que você possa olhar e falar assim, pô, esse cara tá falando uma coisa interessante. A gente tá dividido por grandes computadores, guiados por gente. É isso que eu tô falando, por trás tem gente. Isso tá levando a uma polarização que não é saudável pra ninguém. Porque olha só, eu sempre tive amigos de esquerda, de direita, de centro, de não sei o que lá, e a gente se reunia num barzinho, tá? E todo mundo falava, e ninguém brigava com ninguém, pelo contrário. É isso que eu tô falando. A polarização, o radicalismo é idiota. Gente, é idiota pra qualquer coisa. Sim. Radicalismo é idiota. Onde chegaram? Olha a história da humanidade. Aonde nós chegamos com o radicalismo? A lugar nenhum. Não, só ódio. As maiores ditaduras que a gente pode ver começaram com isso. Qual a necessidade das pessoas fazer isso? Querer sempre dar opinião de tudo? O ser humano sempre teve essa necessidade de ser fofoqueiro. A fofoca é uma coisa que está na história humana. Gente. Porque a informação tinha que ser passada. Gente, a escrita é uma coisa muito recente na história do homem. Como é que se passavam as histórias de fofoca e fofoca? Se reunia, o homem primitivo se reunia em volta da fogueira para falar o que ele viu do outro lado, da outra tribo. Então, isso é uma necessidade do cérebro humano, para poder escrever a sua história, a história da humanidade. Então, acho que isso, a gente sempre tem uma tendência a ter esse lado do cérebro antigo, porque hoje a gente não precisa mais fazer fofoca, porque a gente digita, a gente publica. Então, tem uma remanescência aí de um cérebro. Nós hoje temos uma humanidade que tecnologicamente a gente evoluiu demais, mas nosso cérebro ainda é muito velho. Muito velho. Ele ainda é um cérebro que tem lá o sistema límbico voltado para a sobrevivência. Por isso que todo mundo tem um nível de ansiedade, todo mundo tem um nível de medo. Por quê? Porque o cérebro foi feito para gravar o que te botava em ameaça. Eu sou de uma geração que era assim, você vai fazer o quê? Você vai ser funcionário do Banco do Brasil, se você não quiser fazer faculdade, você vai fazer medicina, direito ou engenharia. Entendeu? Porque fora disso diziam assim, vai se dar mal. Então, assim, isso era uma regra. Hoje não, hoje a gente sabe que essa regra é burra. Porque assim, qual é o sentido e o propósito da vida? De qualquer um de nós. O sentido é você descobrir para o que você nasceu. E o propósito é você botar isso em ação. Então, assim, você já tinha o sentido. Agora, quando você descobre o sentido, que é baseado no seu talento, e faz disso o propósito da vida, que é exercer isso, cara, é a glória da vida. Isso não quer dizer que você tenha que começar no propósito da tua vida, no sentido. Ninguém começa, né? Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, a geração mais nova vai ter várias profissões. Então, assim, tudo vai mudar muito. Mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras, abrir uma outra porta, né? Isso que estava faltando. As pessoas não eram de verdade. As pessoas fingiam. E aí eu acho que colabora muito não para adoecer em si, mas para ser o gatilho de um adoecimento. Porque da mesma maneira que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer, que pode passar a vida inteira sem se manifestar. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção. Gosto de falar de instabilidade de atenção. Transtorno do déficit de atenção e com hiperatividade, eu estou dizendo em maneira muito simples que você tem um cérebro que pensa mais, numa quantidade maior de pensamento, numa velocidade maior de pensamento. Porque tudo no cérebro é pensamento. Então é como se eu dissesse,
olha, você tem um cérebro, que é 6% da população, que vai a 300 km por hora, quando a média dos outros 94 vai a 200. É isso. Aí você fica assim, não, mas eu não pego nada, ou então eu não tenho memória. Não, você não consegue se atentar àquilo. Vamos supor, você está assistindo a aula, milhões de outros pensamentos estão tomando a tua cabeça. Isso então aí. quando você vai ver, eu me lembro, eu pequena, eu tinha vergonha de levantar o dedo e perguntar, porque eu já tinha perdido uma parte tão grande que meu caderno era cheio de buraco. Aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei a dar uns truques, assim, né? Tipo assim, eu falava assim, eu perdia, né? Tava perdendo de escrever, aí eu levantava o dedo e falava, professor, por favor, repete, não entendi esse finalzinho. Não era o finalzinho, eu queria que ele repetisse tudo.